Boa tarde. Gostaria de saudar o senador Exalci pela oportunidade de estarmos aqui debatendo um pouco sobre a regulamentação da reforma tributária. Com satisfação, saudar todos os participantes da mesa, né, na pessoa do senador Exalci, e uma saudação especial para o meu amigo Fábio Macedo, que é o presidente da FENAM, não poderia deixar de fazer. Bom, a gente tem o privilégio de ouvir vários especialistas, doutores, né? Eu continuo sendo estudioso até hoje da área tributária e fico muito feliz de poder esclarecer alguns pontos, inclusive uma coisa que está nos deixando preocupados. Vou começar com a preocupação, depois eu vou para uma sugestão. Qual é? O comitê gestor ele é estruturado com o Conselho Superior e as diretorias executivas. Conselho Superior, diretoria executiva e suas diretorias. E nessas diretorias executivas, né, por exemplo, nós temos a de fiscalização, arrecadação, tributação e também das procuradorias. Ela é uma das diretorias. E como muito bem a doutora Melissa explicou, as procuradorias dão assessoria jurídica, são consultadas, têm a consulta. Mas uma coisa que está deixando a gente um pouco preocupado enquanto administração tributária é que acima da administração tributária, acima da fiscalização, da arrecadação, da tributação, de tudo isso, nós temos o Conselho Superior. E o Conselho Superior é composto por representantes políticos eleitos pela população, que são, em tese, muito possivelmente, aí a gente está falando dos representantes indicados pelos governadores e prefeitos ou quem ele indicar. Esses que vão fazer parte, muito possivelmente secretários de Fazenda. A proposta de colocar uma carreira que não indicada como superior, que aí sim é das procuradorias, que dão consultoria no Conselho Superior, em que nós teremos subordinado, de certa forma, as atividades de fiscalização, nos deixam muito apreensivos. Porque até então, nós não temos nenhum ato dos colegas dessa profissão, né, dizendo ou impedindo ou tendo uma certa ingerência na atividade de fiscalização. Até porque na União pode ser diferente, mas nos estados, procuradores podem advogar. Os procuradores podem advogar. Os auditores não podem advogar. É por isso que nós que temos lançamento tributário somos impedidos porque é incompatível com o OAB. E ao ser incompatível com o OAB a advocacia, como é que a gente consegue vislumbrar, acima do órgão, e que nós estaremos subordinados, ter alguém que exerce a advocacia privada, que pode exercer essa advocacia privada? Isso realmente causa uma estranheza. Até porque as assessorias e a consultoria que é feita, e o Conselho Superior pode pedir, muito bem, os colegas da carreira podem informar, porque fazem parte do comitê gestor, mas não acima das demais carreiras. Vou aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, e para explicar. Hoje, esse novo modelo tributário vai na linha de defesa do bom contribuinte, a conformidade, e aí sim tentar penalizar mais forte o sonegador, que não é o caso. O sistema foi feito para defender o bom contribuinte, inclusive aquele que permite que nosso crescimento econômico possa, né, gotejar, digamos assim, para todo mundo. Se ninguém empreender, né, o país entraria numa situação econômica desastrosa. Então, a gente tem que defender o empreendedor. O contribuinte digamos assim, formal e contribuinte, né, o material e aquele que é substituído. Mas, e a população que, em geral, no final, contribuinte de fato, né, não de direito, mas de fato, de direito, aliás, de toda a situação tributária. E hoje a gente tem uma definição a tomar nessa questão da reforma tributária, da regulamentação. Nós iremos permitir, aí eu vi o doutor Felipe Salto mais uma vez criticando a alíquota tributária, essa alíquota pode ser a maior do mundo, mais uma vez ele falou isso, a gente tem uma alíquota que talvez vai em torno de 26,5%, 27%, 28%, não sabemos ainda. Nós vamos experimentar qual vai ser a alíquota do IBS. Mas a gente está diante de uma possibilidade do aumento indireto da alíquota do IBS. Onde é que está esse aumento? Bom, nós bem sabemos, e aí sim é uma defesa nossa, nós fizemos no Senado, na Câmara também, que é a possibilidade do contribuinte, já que é uma nova fase de cooperação entre os entes, cooperação entre as organizações, cooperação entre o Estado e a sociedade, do contribuinte recolher o seu tributo sem ser onerado em demasia. Isso a gente não pode permitir.
É por esse motivo que a FENAFIS defende duas coisas. A primeira, que a inscrição em dívida ativa se dê no prazo de pelo menos 24 meses. Por que pelo menos de 24 meses? Porque em alguns estados nós identificamos que a inscrição na dívida ativa, por ela si só, em alguns casos, não são em todos os estados, em alguns casos, já gera uma cobrança judicial. E ao gerar cobrança judicial, nós estamos impondo ao contribuinte o pagamento dos honorários, dos honorários da advocacia pública, em patamares em torno de 20%. Então, se a gente tiver uma dívida ativa, no caso de uma dívida ativa pequeno, como foi proposto, inclusive, pelos colegas, de alguns colegas dos procuradores, de quase de 30 dias, era 180, houve debates de 30 dias, 90 dias, nós estaremos fazendo um ônus pesado ao contribuinte. Nós propomos ainda 24, está em 12 meses hoje, atualmente no PLP, a gente propõe 24 para que o contribuinte possa regularizar, se autorregularizar, fazer a transação tributária na via administrativa, essencialmente direta, haja vista que nós temos um dos maiores contenciosos tributários do mundo, com mais de 5,4 bilhões, aliás, trilhões, desculpem, 5,44 trilhões de reais. Naquele momento representava 75% do PIB, hoje tem que atualizar, porque é os dados de 2020 do INSPER. Então a gente tem visto que a questão judicial não é o melhor dos caminhos. Mas a função tributária deve ser vista, e nós defendemos, na via administrativa pelas administrações tributárias, haja vista que não há ônus para o contribuinte, já que nos estados, aí o Fábio dos municípios pode falar melhor, nos estados não há essa participação do fisco, e nós tínhamos até então, acredito, ao melhor juízo, dois ou três que ainda tem alguma participação e autuação, que é um ponto que a gente está trabalhando até para evitar que isso aconteça, é que a gente defende o bom contribuinte. Aproveitando a oportunidade também, a gente defende que, e aí eu vi um debate interessante, a apresentação, sobre o contencioso administrativo, tributário. Mas é um ponto importante para ser colocado. Em nenhum local do mundo, em nenhum país democrático que nós temos conhecimento, tenhamos conhecimento, se alguém souber, nos diga, por favor, nós queremos conhecer esse país, nós não temos o contribuinte julgando para si próprio. O que é que a gente fala? O julgamento administrativo tributário, ele, em todos os países democráticos, ele é feito pela própria administração que revê seus atos, provocado ou não, com base, em certa forma, no princípio da autotutela. E o contribuinte satisfeito com a decisão administrativa pode recorrer ao judiciário. Tem o direito de recorrer, inclusive com previsão constitucional. Da forma que está, nós, mais uma vez, somos um ponto fora da curva, em que aquele que sofre a incidência da norma também decide se deve prosperar ou não, ou se ele cometeu uma infração administrativa tributária. Isso realmente não condiz, na nossa ótica, com princípios democráticos, até porque nenhum país adotou até então, só nós. E o IBS será um grande momento nós revermos isso. Em primeira instância, é a administração tributária, em segunda instância, o contribuinte faz parte, em terceira, também. E nós temos visto ao longo do CAF, tem pessoas que conhecem muito bem o CAF, processos administrativos tributários chegam a levar quase 10 anos, e se for para o judiciário também, tanto tempo quanto ou mais. Então, para ter um sistema que funcione mais célere e simplificado, em que pese, e aí eu me alinho àqueles que desde o início a gente escreveu o artigo também criticando, em que pese que, em certa medida, nós ferimos o Pacto Federativo, porque nós fomos ao encontro, né, de encontro, aliás, do poder de tributar dos entes federados sem uma constituinte, e aí na nossa ótica houve realmente também um arranhar desse Pacto Federativo, mas enfim, é o que nós temos hoje, é um sistema de simplificação tributária que é importante, guardar as devidas críticas já feitas aqui sobre o comitê gestor, sobre essa centralização que foi muito forte. A gente tem que manter também a independência dos entes federados, caso contrário, nós também iremos incorrer no risco forte de cometermos algumas, como eu poderia dizer, alguns excessos a restringir-se toda a fiscalização a poucas pessoas. Eu estou falando de um tributo que vai arrecadar em torno de R$ 1 trilhão, né? O número de hoje, na mão de poucas pessoas, sem descentralizar, e nós sabemos que a descentralização é algo muito importante no setor administrativo para impedir, inclusive, que alguém cometa algum possível excesso. E a gente está falando de um excesso cometido de boa-fé, falando de um excesso realmente por centralização excessiva. E, deixa eu ver o tempo aqui, acho que eu estou no tempo, já está estourando o tempo. Queria finalizar
Nesse ponto, só com mais um dado da questão da necessidade da transação administrativa tributária, que nós temos mais de 83,8 processos tramitando na esfera judicial. Então, acreditamos realmente que a conformidade da transação são os caminhos que devem, né, ser seguidos nessa regulamentação do tributo e, mais uma vez, que essa transação tributária não cause nenhum ônus indireto da carga tributária, nem prejuízo para o contribuinte e para a sociedade. Essa é a razão que a gente defende que ela seja feita pela administração tributária, haja vista que nenhum de nós pode exercer atividade privada, especialmente na advocacia. Muito obrigado. Obrigado, Francelino. Vou passar para o Fábio Macedo, que ele é o presidente da Federação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais, FENAFIM.